encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: Vão e anunciem, o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam a graça, deem também a graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calções, nem bastão, porque o operário tem direito a seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno e ali permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não vos receber bem e não vos escutar a palavra, ao sair da casa dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu a garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essas cidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje celebramos a memória de São Bento. Mas antes de eu falar do santo tão poderoso dentro da Igreja Católica, vamos começar entendendo um pouquinho do que Jesus quer nos tratar do Evangelho de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida a refletirmos sobre o modo que nós vivemos na Igreja Católica, sobre o modo que nós vivemos a nossa vida para Deus. Hoje, Jesus nos convida a retirar do nosso corpo aquilo que nos pesa. Veja bem, Jesus começa dizendo: anunciem, o reino de Deus está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam a graça, deem também de graça. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida, tudo, hoje em dia, se você for olhar, tudo é comprado, né? Hoje em dia, se você for olhar, você paga para tudo, né? Até para respirar, hoje em dia, tá precisando pagar. Se você vai andar de carro, você precisa pagar para pôr combustível no seu carro. Se você vai ir lá por exemplo, vai fazer uma viagem, você precisa pagar pedágio. Se você vai num mercado, você precisa comprar as coisas, você precisa pagar. Enfim, para tudo na vida você precisa pagar. Tudo menos a graça de Deus. Deus, ele age de um modo de dons e bênçãos sem você pagar. Por isso que, quando você vê que uma pessoa está vendendo água benta por R$ 10, não compre. Porque coisas abençoadas não se vendem. Não é à toa que quando você vai lá para Aparecida, que tem aqueles postos de água, tá escrito água para benzer. A Igreja Católica é proibida de abençoar objetos litúrgicos e vendê-los. A Igreja Católica abençoa o objeto se o objeto já tiver sido vendido, se ele já tiver um dono. E é uma coisa agora que eu vou ensinar. O que você faz com o objeto quando ele já é seu, que deu algum... Você abençoou ele, né? Por exemplo, um escapulário, um terço, e ele dá algum problema, né? Ele quebra, ou às vezes ele estoura. O que você faz com ele? A Igreja Católica recomenda que não conserte. Jamais conserte. Por quê? Pelo menos a minha avó falava que quando o terço, escapulário,
esses objetos litúrgicos que você usa como devoção, que você carrega, por exemplo, eu carrego um crucifixo. Quando você vê que eles estouram, imediatamente faça um buraco na terra e jogue-os na terra, enterre eles. Ou queima. Jamais repare, porque a maioria das vezes, isso é a minha avó que me explicou, quando o terço se quebra, é sinal de que alguma coisa fizeram para você que o terço quebrou aquela coisa. Por exemplo, algum mau olhar, alguma. Claro que a maioria dos católicos fervorosos não acredita nisso, mas algum mau olhar, alguma coisa que é colocada, né, alguma feitiçaria que é feita sobre você, o terço, ele é tão poderoso, esse instrumento é tão poderoso que ele se quebra para quebrar o mau olhar. Só que se você ajuntar ele de novo, você ajunta o mau olhar. É necessário que você jogue-o fora e não é recomendado ajuntá-lo de novo. Deixa ele lá. Compra outro, com o tempo manda o padre benzer de novo e pronto. Caríssimos irmãos e irmãs, jamais. E por que eu falei todas essas coisas? Jamais ajude uma pessoa, e isso é um erro tão grave. Ajudar uma pessoa esperando algo em troca, gente. Cuidado! Nós vivemos num mundo hoje em dia de dar e receber. Você dá dinheiro para receber as coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, é necessário que a gente ajuda sem esperar nada em troca. Quando você vai, por exemplo, ajudar alguma pessoa que está pedindo a sua ajuda para poder, sei lá, seu amigo mudou de casa e aí ele está pedindo ajuda para poder colocar os móveis no lugar. Você vai lá, mas não vai para poder receber algo em troca. Vai para ajudá-lo. Quando você vê alguma pessoa que está desesperada pedindo ajuda a Deus para poder ajudar a achar um emprego, ou pedindo ajuda para poder achar alguma coisa, vai lá para poder achar a coisa, não para poder receber algo em troca. E por que isso? Normalmente, quando a gente vai porque a gente espera algo, a gente nem sempre consegue aquilo. É necessário que a gente vá de coração. Se você está indo porque é obrigação, se você está indo porque não sei quem mandou, não vai. Porque você não vai conseguir aquilo que você deseja. Agora, vai de coração aberto. Eu estou indo para receber graças e bênçãos em troca. O amor de Deus é assim. Na vida é assim. Nós vivemos num mundo que é tanto pedir e receber, é tanto dar em troca, que nós acabamos perdendo o costume do amor, da compaixão com o outro, da misericórdia que Deus ensina. Passando um pouco adiante do Evangelho, Jesus diz assim: não levem nos cintos moedas de ouro, de prata, de cobre, nem sacola, nem duas túnicas, nem calçado, nem bastão, porque o operário tem direito a seu alimento. Caríssimos irmãos e irmãs, jamais, jamais desconfiem de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você que é católico, que prega a palavra para uma outra pessoa, você que é católico, que tem a função, porque todo católico tem essa função, de levar a palavra para outra pessoa, você não precisa desconfiar de Deus. É necessário que você confie nele. Por isso, não leve nada. Não leve uma segunda túnica, leve a sua Bíblia. Não desconfie de Deus, porque aquele que tem fé em Deus, que é o que Jesus está falando, o que Jesus diz, eu vou voltar aqui. Porque o operário tem direito ao seu alimento. Aquele que pedir o alimento para Deus, esse será recebido com muita graça. Caríssimos irmãos e irmãs,
refletimos um pouco sobre este mistério. Quando nós pedimos algo a Deus, Deus nos retribui. Não é necessário que a gente faça várias e várias e várias rezas. É só a gente pedir para Ele. Só que a gente tem que pedir com fé. É necessário que a gente peça. Se você não falar o que você quer para Deus, Deus não vai escutar. Deus não tem bola de cristal, como dizem várias pessoas. Ele é Deus, mas ele precisa que você fale. Ele sabe de todas as coisas, mas ele não sabe o que você quer. O que você quer? O que você precisa? Pergunte para Deus, diga para Deus: Deus, eu preciso disso. E se Deus não fizer, reclame com ele. Reclame com ele. Um padre me falou às vezes, reclamar com Deus é bom para a gente refletir e para Deus entender o nosso pedido. Então, às vezes é necessário que a gente vire para ele e fala: Mas Senhor, eu pedi tanto aquela graça e você não me deu. E aí, ali naquele diálogo, você vai entender o que você precisa. Adiantando um pouco o Evangelho, Jesus diz: aqueles que não forem dignos da sua paz, a paz retornará para você. E quando você sair de uma cidade que não for bem recebido, sacuda bem a poeira das sandálias. Caríssimos irmãos e irmãs, é um ensinamento de roteiro para nossa vida. Para aquelas pessoas mal educadas que fica no nosso pé. E aí eu tenho uma coisa para poder dizer. Sexta-feira passada teve o... Não, quinta-feira. Teve uma festa de encerramento dos 2 primeiros bimestres, né? Estamos em férias agora não temos mais aula. E nessa férias de encerramento, a vice-diretora virou para mim e falou assim: eu estou muito admirado, porque aí eu tenho uma explicação. A minha sala é a pior sala do período. Literalmente a pior sala. É a sala que mais dá trabalho, é a sala que mais faz bagunça. Foi considerada pela secretaria isso. A pior sala do período. E aí, ali naquele diálogo, a diretora falou assim: Não, mas eu tô admirado, porque você tem paciência com aquela sala. De todos os alunos, você é o que mais tem paciência com aquela sala. Você até agora não reclamou de ninguém, não falou nada. Você é o que mais tem paciência com aquela sala. Qual é o segredo? Aí eu falei assim pra ela: Toda vez que eu saio da sala, eu sacudo a poeira da sandália. Mas é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós deparamos-se com alguma pessoa, cabeça dura, que não entra nada da cabeça, que quanto mais a gente fala, mais a pessoa não entende, mais a pessoa tenta dar explicação retórica. Ali naquele ponto, a gente deve entender que ela não quer escutar o que a gente quer falar. Mas não é necessário que a gente perca a paciência para poder enfiar a goela abaixo naquela pessoa. O que ela precisa de ouvir. É necessário que a gente, naquele momento, se feche, respira e pronto. Resolvido. Por mais que a pessoa não tente escutar, quem vai se resolver com ela não é você, é Deus. Aí é ela com Deus. E no diálogo dela com Deus, ela vai entender o que ela fez de errado. Quantas vezes a gente revida, porque no nosso humano, né? E aí eu vou novamente explicar aquele conselho. O nosso humano, a nossa carne, ela por si própria tem o direito, tem a vontade de revidar, tem a vontade de brigar com a pessoa, porque ela quer se sentir poderosa. É a nossa carne que faz isso, é o nosso consciente que faz isso. Mas de espírito nós devemos manter a nossa calma. É necessário isso para a vida. Por isso, quando você for aconselhar uma pessoa, a pessoa não ouviu o seu conselho,
releve. Vai fazer outra coisa, né? Sei lá, vai gravar vídeo pra internet. Eu sei que vai ter milhões e milhões de pessoas que vão escutar você do que uma só. Porque eu tenho experiência própria. Milhares de pessoas escutam os meus vídeos aqui no canal. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre São Bento. Pois bem, São Bento de Narúcia, nascido Benedito de Nórcia, foi um monge ao qual é atribuída a organização das atividades na vida monástica. A Ordem de São Bento, ou Ordem dos Beneditinos, uma das maiores ordens monásticas do mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, este santo, ele é um santo tão milagroso e tão poderoso, e quando a gente fala São Bento, a gente lembra da medalha que ele tem, né? A medalha de São Bento, a poderosa medalha de São Bento. Eu tenho um terço que ele tem a medalha de São Bento. E eu acho ele tão eu gosto tanto dele que ele tem até uma bolsinha especial, né? É de madeira, bonitinho. E ele é um santo tão antigo, mas que faz tanto sucesso. Para você desconfiar se uma pessoa é católica ou não, é só você olhar no carro dela se ela tem ou o terço de Nossa Senhora ou a medalha de São Bento atrás. Em algum lugar você vai achar. Porque nós católicos temos um poder com a medalha de São Bento. Por mais que você não conheça, e se você não conhece a história dessa simples medalha que tem uma cruz no meio, escrito. Agora deixa eu catar a medalha aqui, que nem eu lembro mais como que tá escrito. Olha que legal. Ó, escrito com um C e um S em cima e um P e um B embaixo, tem uma cruz no meio e tá escrito CSPB. O que que tá escrito nesta medalha? A medalha ela tem duas faces, né, para começo de conversa. O lado de trás é a foto de São Bento. E o lado da frente é a cruz de São Bento. Essa cruz é milagrosa. Essa cruz ela contém uma informação. É uma oração praticamente aqui na frente. Essa frente aqui dela é uma oração. Tá escrito assim: a cruz sagrada seja minha luz. E aí o resto da oração vocês conhecem muito bem, né? É a oração de São Bento. Essa oração, ela é poderosa contra coisas do mal, coisas malignas na vida e fora dela. Coisas de espírito, espírito do mal, espírito maligno que amedronta a nossa vida. São Bento ele é tão poderoso que ele faz milagres até os dias de hoje, com pedidos e pedidos. Por isso, todas as vezes que você for rezar um terço, lembre-se de pedir a São Bento na intenção que você mais necessita, que ele vai realizar para você. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.